Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar um ponto central de noções de direito constitucional para o concurso do INSS: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos aparecem logo no caput do artigo 5º da Constituição Federal e formam a base dos direitos e garantias fundamentais no ordenamento constitucional brasileiro. A Constituição afirma o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse trecho é extremamente importante para concurso, porque ele resume valores essenciais do Estado democrático de direito. Esses 5 direitos fundamentais não foram colocados ali por acaso. Eles representam garantias mínimas para uma existência digna, livre e protegida contra abusos do poder público e também contra agressões legítimas vindas de particulares. Ao mesmo tempo, são direitos que se relacionam entre si. Não existe liberdade real sem segurança. Não existe igualdade efetiva sem proteção à vida e à dignidade. Não existe propriedade legitimamente protegida se ela for exercida contra a ordem constitucional. Por isso, a leitura desses direitos deve ser feita de forma integrada. Vamos começar pelo direito à vida. O direito à vida é o primeiro direito mencionado pela Constituição e ocupa posição central em todo o sistema de direitos fundamentais. Quando a Constituição protege a vida, ela está protegendo o bem jurídico mais básico e mais indispensável da pessoa humana. Sem vida, os demais direitos não podem sequer ser exercidos. Mas é importante entender que o direito à vida não significa apenas o direito de continuar biologicamente existindo. No plano constitucional, ele também se conecta com a ideia de vida digna. Ou seja, não basta a mera sobrevivência física, a Constituição aponta para uma proteção mais ampla, vinculada à dignidade da pessoa humana. Isso significa que o Estado deve respeitar a vida e também criar condições mínimas para sua preservação e proteção. O direito à vida se manifesta de várias formas. Ele impõe ao Estado o dever de não praticar condutas arbitrárias contra a vida das pessoas. Também exige a formulação de políticas públicas nas áreas de saúde, segurança, assistência social e proteção de grupos vulneráveis. Além disso, fundamenta a repressão a condutas ilícitas que atentem contra a integridade física e a existência humana. Em prova, o candidato precisa compreender que o direito à vida possui dimensão negativa e positiva. A dimensão negativa significa que o Estado e os particulares não podem violar injustamente a vida alheia. A dimensão positiva significa que o Estado deve agir para proteger a vida, por meio de leis, políticas públicas e atuação administrativa adequada. Também é importante lembrar que a Constituição, ao tratar das penas vedadas, proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Esse ponto aparece com frequência em questões. Portanto, a regra é a inviabilidade da pena de morte no Brasil, com exceção expressamente prevista pela própria Constituição. Além disso, o direito à vida se relaciona com a proteção da integridade física e moral da pessoa humana. A Constituição veda práticas cruéis, tratamentos desumanos e degradantes, tortura e outras formas de violência institucional. Portanto, a vida, em sentido constitucional, não se restringe ao simples fato de estar vivo, mas inclui proteção contra agressões que atentem contra a condição humana. Passando agora para o direito à liberdade. A liberdade é um dos pilares do constitucionalismo moderno. Em um Estado democrático de direito, a regra é a liberdade e a restrição é a exceção. Isso significa que o indivíduo, em princípio, pode agir livremente, fazer escolhas, expressar opiniões, adotar crenças, exercer atividades lícitas e conduzir sua vida conforme sua consciência, desde que respeite a Constituição, a lei e os direitos dos demais. A liberdade constitucional não é uma liberdade única. Ela se desdobra em várias manifestações. Temos, por exemplo, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade profissional e liberdade de iniciativa, dentro dos limites constitucionais e legais. A liberdade de locomoção garante o direito de ir, vir e permanecer.
É protegida de forma especial pelo habeas corpus, que serve para afastar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir. Em prova, esse ponto é clássico. Se o bem jurídico protegido é a liberdade de locomoção, o remédio constitucional adequado é o habeas corpus. A liberdade de manifestação do pensamento também é fundamental. A Constituição garante esse direito, mas veda o anonimato. Isso significa que a pessoa pode se expressar, pode criticar, pode opinar, pode defender ideias, mas deve assumir a responsabilidade por aquilo que diz. A vedação ao anonimato não elimina a liberdade, ela apenas impede que a manifestação se transforme em instrumento de responsabilidade jurídica. A liberdade de consciência e de crença também é amplamente protegida. Isso inclui o direito de adotar uma religião, de não adotar religião alguma, de mudar de crença e de exercer livremente cultos religiosos. Como o Brasil é um Estado laico, o poder público não impõe religião oficial e deve respeitar a diversidade de convicções religiosas, filosóficas e políticas. A liberdade de associação é outra dimensão importante. As pessoas podem criar associações para fins lícitos, e ninguém pode ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. O mesmo raciocínio vale para a liberdade de reunião, desde que a reunião seja pacífica, sem armas, em local aberto ao público, sem frustrar outra anteriormente convocada e com prévio aviso à autoridade competente. Também devemos lembrar que a liberdade não é absoluta. Isso cai muito em prova. Nenhum direito fundamental, em regra, é absoluto. A liberdade de expressão, por exemplo, não autoriza ofensa à honra, propagação de discurso ilícito ou violação da intimidade alheia. A liberdade religiosa não pode servir de escudo para descumprimento irrestrito da ordem jurídica. A liberdade de locomoção pode ser restringida nas hipóteses legais e constitucionais. Portanto, o exercício da liberdade deve sempre conviver com outros direitos fundamentais, com a ordem constitucional. Agora vamos ao direito à igualdade. A igualdade é um dos fundamentos de toda a ordem constitucional comprometida com a justiça. A Constituição começa afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa fórmula expressa a ideia de isonomia. No entanto, para compreender corretamente o direito à igualdade, é preciso ir além de uma leitura superficial. Igualdade não significa tratar todas as pessoas exatamente da mesma maneira em qualquer situação. Se fosse assim, muitas injustiças seriam perpetuadas. A igualdade constitucional possui duas dimensões, a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal significa que todos devem ser submetidos ao mesmo ordenamento jurídico, sem privilégios arbitrários e sem discriminações injustificadas. Em outras palavras, a lei deve tratar as pessoas com imparcialidade, sem favorecer ou prejudicar alguém por razões legítimas. Já a igualdade material busca tornar a igualdade efetiva na prática. Isso significa reconhecer que há pessoas e grupos em situações diferentes e que, para alcançar justiça real, pode ser necessário um tratamento jurídico diferenciado. É daí que surgem ações afirmativas, políticas públicas de inclusão, proteção especial a pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, entre outros mecanismos constitucionalmente legítimos. A ideia clássica aqui é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Essa fórmula é muito importante em concurso, porque demonstra que a igualdade não impede diferenciações. O que a Constituição proíbe são diferenciações arbitrárias, irrazoáveis ou discriminatórias sem fundamento legítimo. Em prova, a banca pode cobrar esse tema associando igualdade à vedação de preconceito, à proibição de discriminação, à universalidade dos direitos fundamentais e à legitimidade de ações estatais voltadas à redução de desigualdades. Por isso, o candidato deve compreender que o princípio da igualdade está ligado não apenas à neutralidade da lei, mas também à promoção de justiça social. Outro ponto importante é que a igualdade também se projeta sobre a atuação da administração pública. O poder público deve tratar os administrados com impessoalidade e isonomia, sem perseguições, favorecimentos indevidos ou discriminações arbitrárias. Passemos agora ao direito à segurança. O direito à segurança aparece no caput do artigo 5º e possui significado amplo. Muita gente pensa imediatamente em segurança pública, e isso faz parte do tema, mas a segurança constitucional vai além. Ela inclui segurança pessoal,
segurança patrimonial, segurança jurídica e proteção contra arbitrariedades. Em primeiro lugar, a segurança envolve a ideia de proteção da pessoa e de seus bens contra agressões ilegais. O Estado deve exercer funções de proteção para garantir ordem, estabilidade social e preservação da integridade física e patrimonial dos indivíduos. Em segundo lugar, a segurança também se relaciona à estabilidade das relações jurídicas. Quando falamos em segurança jurídica, estamos falando da confiança que o cidadão deve poder ter na ordem normativa, nas instituições e na previsibilidade das decisões estatais. Um Estado que muda regras de forma arbitrária, que não respeita o devido processo legal ou que atua com abuso de poder compromete a segurança jurídica. É justamente por isso que várias garantias constitucionais processuais e penais podem ser compreendidas como projeções do direito à segurança. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, a legalidade penal, a presunção de inocência e a vedação de prisões arbitrárias são mecanismos que protegem o indivíduo contra o arbítrio estatal. Em outras palavras, o direito à segurança não se resume à atuação policial. Ele também significa proteção jurídica contra abusos. No âmbito do concurso, é importante ter essa visão ampla. Segurança é tanto a proteção da ordem e da integridade das pessoas quanto a estabilidade das garantias constitucionais. É um direito que serve de base para várias outras normas do artigo 5º. Agora vamos estudar o direito à propriedade. A propriedade é garantida pela Constituição como direito fundamental. Isso significa que a pessoa tem o direito de possuir, usar, gozar, dispor e defender seus bens, dentro dos limites estabelecidos pela ordem jurídica. A propriedade privada é reconhecida e protegida como elemento relevante da liberdade individual e da autonomia patrimonial. No entanto, esse é um ponto essencial. No constitucionalismo brasileiro, a propriedade não é um direito absoluto. A própria Constituição afirma, logo em seguida, que a propriedade atenderá à sua função social. Portanto, a proteção constitucional à propriedade vem acompanhada de uma exigência de responsabilidade social. A função social da propriedade significa que o uso do bem não pode ser exercido de modo egoísta, antissocial ou contrário ao interesse coletivo. A propriedade deve cumprir finalidades compatíveis com a ordem econômica, social e ambiental. Assim, o direito do proprietário convive com limites jurídicos decorrentes da necessidade de harmonização com outros valores constitucionais. Isso é muito importante em prova, porque a banca frequentemente testa o candidato com a ideia de que a propriedade seria absoluta. Não é. A Constituição garante a propriedade, mas exige função social. Logo, o direito de propriedade deve ser interpretado em conjunto com outros princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, justiça social, defesa do meio ambiente e interesse público. Também é importante lembrar que a Constituição prevê, em casos específicos, hipóteses de desapropriação, mediante indenização, conforme os requisitos constitucionais. Isso reforça que a propriedade existe sob o regime constitucional, portanto, pode sofrer limitações legítimas previstas na própria Constituição. Além disso, a propriedade pode ser analisada tanto na dimensão individual quanto na dimensão coletiva. Individualmente, ela protege o patrimônio do titular. Coletivamente, deve contribuir para a ordem social e econômica de forma funcionalmente adequada. Agora que analisamos separadamente vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, precisamos entender como esses direitos aparecem na prática das questões de concurso. A primeira forma de cobrança é literal. A banca pode simplesmente perguntar quais são os direitos declarados invioláveis no caput do artigo 5º. Nesse caso, o candidato precisa saber de memória: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A segunda forma de cobrança é conceitual. A banca pode pedir que você identifique o alcance de um desses direitos, sua relatividade, suas restrições constitucionais ou sua vinculação com outras garantias previstas no artigo 5º. A terceira forma de cobrança é por meio de casos concretos. A questão descreve uma situação e pergunta qual direito fundamental está sendo violado ou qual garantia constitucional se aplica ao caso. Por exemplo, se a questão fala de invasão domiciliar sem fundamento constitucional, a relação com a proteção da liberdade e da segurança, mas também com a inviolabilidade do domicílio. Se menciona censura indevida, está em jogo liberdade de manifestação do pensamento.
Se fala em tratamento discriminatório injustificado, o foco é a igualdade. Se descreve o uso abusivo da propriedade em prejuízo do interesse coletivo, entra a função social da propriedade. É muito importante também perceber que esses direitos, embora fundamentais, não são absolutos. Esse é um princípio geral que você deve levar para a prova. O direito à vida convive com discussões constitucionais complexas, com exceção da pena de morte em guerra declarada. A liberdade admite restrições legais e constitucionais. A igualdade permite diferenciações razoáveis e justificadas. A segurança deve ser compatibilizada com outras garantias fundamentais. A propriedade está condicionada à função social. Portanto, sempre que a alternativa afirmar que um desses direitos é ilimitado ou absoluto, desconfie. Outro ponto essencial é que esses direitos se aplicam não apenas nas relações entre indivíduo e Estado, mas também, em muitos casos, nas relações entre particulares. Isso significa que empresas, associações, empregadores e demais pessoas privadas também devem respeitar direitos fundamentais, dentro da lógica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Esse tema pode aparecer em questões mais elaboradas. Para fins de estudo, vale a pena organizar mentalmente da seguinte forma: o direito à vida protege a existência e a integridade da pessoa humana. O direito à liberdade assegura a autonomia, escolha, expressão, crença, locomoção e atuação dentro dos limites constitucionais. O direito à igualdade proíbe discriminações arbitrárias, permite medidas voltadas à justiça material. O direito à segurança protege a pessoa, o patrimônio e a estabilidade das relações jurídicas, inclusive contra arbitrariedades. O direito à propriedade assegura a titularidade e o uso dos bens, desde que observada a função social. Essa estrutura ajuda muito na revisão para a prova. Para encerrarmos, vamos fazer uma síntese objetiva. O caput do artigo 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o bem mais básico e se relaciona à dignidade da pessoa humana e à proteção da integridade física e moral. O direito à liberdade possui várias manifestações, como locomoção, expressão, crença, reunião, associação e exercício profissional. O direito à igualdade deve ser compreendido em sua dimensão formal e material. O direito à segurança envolve proteção pessoal, patrimonial e jurídica, além de servir de base para várias garantias processuais. O direito à propriedade é garantido, mas condicionado ao cumprimento de sua função social. Esses direitos são fundamentais, mas não absolutos. E o segredo para acertar questões é conhecer o texto constitucional, entender o sentido de cada direito e identificar como a banca costuma explorar exceções, limites e relações entre eles. Portanto, aluno, se você quer avançar em direito constitucional para o concurso do INSS, memorize o caput do artigo 5º, compreenda o alcance de cada um desses direitos e treine questões para perceber como eles são cobrados. Esse é um conteúdo básico, mas ao mesmo tempo muito estratégico e muito recorrente nas provas. Na próxima aula, podemos continuar dentro de direitos e garantias fundamentais, se aprofundar outros pontos do artigo 5º. Até a próxima!